E o meia atacante Matheus Gonçalves, muito perto de deixar o Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você, Clube Russo. Vem com tudo agora para levar o garoto Matheus Gonçalves. O Flamengo segue no mercado da bola. O Flamengo que fez uma janela, eu posso dizer assim, né, agressiva da sua história, inclusive, né, na história do clube que o Flamengo já investiu. O Flamengo pretende ainda investir mais em contratações. Vou falar também sobre as palavras de Jorge Carrascal. Ele hoje concedeu uma entrevista à Flamengo TV e falou, né, que está aí ansioso pela sua estreia, que pode acontecer amanhã diante do Mirassol no Maracanã, jogo que acontece pelo Brasileirão. Vou trazer detalhes para essa partida também. Temos uma informação importante, hein? Olha só, hein? A torcida Jovem Flá do Flamengo está liberada. Conseguiu a liberação aí para voltar às arquibancadas e já tem data marcada para o seu retorno. Eu vou trazer aqui, isso é muito importante, né? Porque tivemos aí recentemente a volta da raça rubro-negra, que já começa a fazer uma diferença muito bacana no estádio, na arquibancada. Isso é muito bom. Fala Flamengo que inclusive, né, tem uma sequência de jogos bacana pela frente agora. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Por se falar em Libertadores, hein? Tá acontecendo lá o maior protesto lá, né? Em volta do Beira-Rio, posso dizer assim, no Internacional. A situação tá pegando quente lá mesmo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Internacional, que é o próximo adversário do Flamengo na Libertadores, hein? Fica coladinho comigo, não perde nada. A partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, olha só a atualização aqui sobre a parcial de ingressos para o jogo de amanhã. Mano, o que eu sempre falo aqui, a torcida do Flamengo, ela é incrível, ela é sensacional. Já são mais de 52 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã, Flamengo e Mirassol no Maracanã, pela 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mais de 52 mil ingressos, a expectativa é de 60 mil para lá, hein? No Maraca, lotado, a nação apoiando o Mengão Queridão. Flamengo que é o líder do Campeonato Brasileiro, vencendo esse jogo, segue mais líder do que nunca. E vamos aí buscar essa vitória que é muito importante para o nosso Mengão Queridão. Falando importante, olha só, mais uma importante torcida do Flamengo, torcida organizada do Flamengo, poderá retornar aos jogos da equipe rubro-negra, a torcida Jovem Flá. A torcida Jovem Flá já tem data marcada para o seu retorno. Será no dia 31 de agosto contra o Grêmio no Maracanã, às 16 horas. Recentemente tivemos aí a raça rubro-negra, né, que foi liberada e já começou a fazer a diferença nas arquibancadas, essa é a verdade. E agora também conseguimos a liberação da Jovem Flá, mais uma torcida organizada do Flamengo, que desde 2023 estava aí fora dos estádios, e agora conseguindo a volta também da Jovem Flá, que é muito, muito, muito importante. Muito importante, nação. Amanhã tem o Flamengo e Mirassol, e o Jorge Carrascal, ele concedeu uma entrevista hoje lá na Flamengo TV, e Jorge Carrascal falou sobre a sua expectativa de estrear com o manto sagrado neste sábado contra o Mirassol. Ele foi perguntado se estava ansioso ali, qual a expectativa dele. Ele falou o seguinte: para ser sincero, um pouco ansioso, mas muito motivado também. Viver a experiência de estar dentro de campo e jogar pela primeira vez, de ver a torcida, de ver o estádio, de ver o ambiente. Na verdade, um pouco ansioso sim, mas bem tranquilo, porque sei que o estádio está sempre com essa torcida aí sensacional do nosso Mengão Queridão. O Jorge Carrascal aí realmente, né, falou que tá ansioso, mas tá tranquilo, tá motivado para essa sua estreia. Jorge Carrascal, que é uma referência no ataque nos times que ele passou,
Então torcer aí para que dê tudo certo aí essa estreia de Jorge Carrascal. Depois do jogo de amanhã contra o Mirassol pelo Brasileirão, tem um jogo de quarta-feira contra o Internacional, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E olha só, a situação acontecendo lá no Internacional, eu vejo muita gente, a situação no Internacional tá crítica, isso aqui. O do Galo também tava, tá, gente? O do Galo também tava devendo a todo mundo, foram lá, acertaram antes de 24 horas, pagaram o salário atrasado, luvas, direito de imagem, tudo, para botar em campo contra o Flamengo. A situação do Internacional é crítica, a Internacional também foi eliminado da Copa do Brasil, acho que pro Fluminense, né? No jogo agora de última quarta-feira, jogo perdeu para o Fluminense, foi eliminado na Copa do Brasil. Vive fazendo, né? Vem fazendo o Campeonato Brasileiro muito abaixo da média do que estava sendo esperado. E a torcida tá pé da vida lá com o Internacional, com Roger Machado, que ainda segue no carro, né? Pode cair a qualquer momento, hein? Pode cair a qualquer momento o Roger Machado, o técnico do Internacional. Mas a gente não vai ligar para isso não, tá? O Flamengo tem que fazer a parte dele. O Flamengo tem que ligar para ele. Independentemente, pode vir quem for, adversário, qual for o adversário, o Flamengo tem que fazer a parte dele. Não tem mais esse negócio de desculpas. Então vamos aí realmente fazer a nossa parte. O Flamengo contratou jogadores, ainda falta ali se encaixar um pouco, né? Alguns atletas ali que foram contratados, reforços, chegaram agora, tá no começo da sua adaptação ainda no futebol brasileiro. Por exemplo, com o Saúl, que é espanhol, também ainda vai se adaptar ainda ao futebol brasileiro. Mas eu estava vendo aqui, olha só, o Flamengo gastou quase 300 milhões e tem janela mais agressiva de sua história. Quase 300 milhões de reais. Com quase 500 milhões de reais arrecadados com vendas de jogadores no ano, o rubro-negro abre os cofres e contrata 4 atletas após o Mundial por 277 milhões de reais, quase 300 milhões, que foram aí o Saúl, né, o Royal, o Samuelino e Carrascal. Eu até separei aqui os valores que o Flamengo investiu nessas contratações. Eu nem coloquei o do Jorginho, porque o Jorginho foi naquela janela lá do meio do ano, mas conta também, tá? O Jorginho também chegou sem custo, assim como o Saúl veio do Atlético de Madrid. O Saúl veio sem custo, o Jorginho veio do Arsenal, né, sem custo. Emerson Royal, que veio do Milan, 9 milhões de euros, total de 58,7 milhões de reais na cotação atual. Samuelino, vindo do Atlético de Madrid, por 22 milhões de euros fixos, 141 milhões de reais. E Jorge Carrascal deixou o Dínamo de Moscou da Rússia, vindo para o Mengão Queridão por 12 milhões de euros, 76,8 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo promete não parar por aí, porque o Flamengo quer mais contratações, o Flamengo vai buscar mais um goleiro, o Flamengo vai buscar mais um centroavante, o Flamengo quer mais um zagueiro. Então vamos ver aí como o Flamengo deve se movimentar nessa janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro. A janela vai aberta até o dia 2 de setembro. E por se falar em Carrascal, deixou o futebol russo, falando futebol russo, olha só, hein, a situação envolvendo o Matheus Gonçalves está perto de deixar o Flamengo e acertar com o CSKA Moscou da Rússia. É isso mesmo. Matheus Gonçalves perto de um acerto com o CSKA. O jornal russo Sport Express informa que o atacante Matheus Gonçalves, de 20 anos, está próximo de uma transferência para o CSKA. Segundo a publicação do jornal russo, o clube russo avançou nas negociações para ter o jogador que pertence ao rubro-negro carioca. Matheus Gonçalves, é o que eu vinha já falando aqui para vocês, não vai ser o primeiro, não vai ser o único. O Matheus Gonçalves deve aí abrir uma fila agora nessa reta final de janela de transferência. Alguns jogadores devem deixar o Flamengo, alguns que não estão tão nos planos de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz ainda não declarou assim detalhadamente a situação envolvendo o Michael, que pode deixar o Flamengo. O Pablo começa a aparecer, né, clube interessado, clube russo também interessado no Pablo. Pablo que já está treinando afastado, separado do grupo. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, sobre essa possível saída de Matheus Gonçalves do Flamengo. O que você acha realmente? O Flamengo deve ou não deve liberar o garoto Matheus Gonçalves, né?
que seja aí por a proposta chegar que for boa para ambas as partes, né? Tanto para o jogador e também para o Flamengo, obviamente. O Flamengo deve ou não deve realmente liberar o Matheus Gonçalves. O Flamengo quase acertou o Matheus Gonçalves aí de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, mas em cima da hora, eu posso dizer ali aos 45 do segundo tempo, o Flamengo desistiu, né? Agora tem aí o CSK, que quer muito o Matheus Gonçalves, segundo o Portal Russo, já avançou nas negociações. O Red Bull Bragantino é outro que beira por fora, posso falar assim, né? Mas não apresentou nenhuma proposta oficial ainda na mesa do Flamengo. E se chegar o que eu falei, chegar uma proposta, se for boa para o Flamengo, boa para um garoto Matheus Gonçalves, o Flamengo deve aí liberar o Matheus Gonçalves. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.